Prepara e repara. Olá, bem-vindos. Aqui é o Pode Reparar, eu sou Natália Mello e hoje nós vamos compartilhar saberes no digital e aprender a conhecer, fazer, conviver e ser a partir das informações compartilhadas aqui com você. Eu hoje trouxe novamente, você dá risada, né? O meu primo Jorge, é alguém especial para mim. A gente tem vários diálogos, assim, reflexivos. E num desses diálogos que a gente vem trocando, às vezes por WhatsApp, às vezes pessoalmente, eu falei, poxa, valeria um bate-papo muito legal. Indulgência. Fala muito sobre esse lugar do perdoar. E como é que a gente pode construir esse perdão com ferramentas do dia a dia, com percepções, entendendo principalmente que ele é um processo, não é algo instantâneo, não é mesmo? Bora bater esse papo, primo? Vamos bater esse papo. Tá Eu de novo, né, gente? É porque eu gosto da companhia. Vamos lá. Falando um pouco da sua perspectiva, né? E para contextualizar, porque eu gosto bastante do jeito como você expressa sua fé, a bondade que você traz em olhar as pessoas no dia a dia do seu convívio. Eu aprendo bastante com você. E eu gostaria que você trouxesse aqui para as pessoas o que a gente compartilha nos nossos bastidores. Sobre perdoar, sobre construir esse caminho de indulgência, né? De bondade, que é arriscado. É um caminho de bondade. Na verdade, assim, a bondade, eu acredito, bom só Deus, né? Nós construímos ações que nos trazem para ser um pouco melhor cada dia. E quando eu falo de perdão, eu falo de processo, né? Eu falo de tempo, eu falo de entender as pessoas, eu falo de ouvir as pessoas. Então, muitas vezes a gente olha o perdão como algo mágico, algo que tem que nascer de um dia para o outro, algo que tem que nascer com uma palavra. E não é assim. O perdão é um processo, é conhecimento, é entender justamente por que o outro fez isso para mim. Será que eu também não tenho um pouco de culpa em relação a isso? E por que se bate tanto em perdoar, né? As pessoas falam muito sobre isso. Quando você está numa situação de entrave ou quando você passou por alguma situação que você está sofrendo, né? Carrega alguns pesos emocionais, as pessoas falam, você precisa soltar, você precisa perdoar, mas elas não sabem te ensinar isso. Não. A construir esse caminho ou dizer assim, será que é isso? O que será que de forma assim tão subliminar, tão sutil elas entendem? E elas falam que esse que é o caminho para você se ver emancipado emocionalmente, né? Liberto, livre, mais leve. Muitas vezes as pessoas querem entrar na sua vida sem entender o porquê das coisas. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ir por esse caminho ou por aquele, mas muitas vezes o fato de ouvir um pouco mais faz com que as pessoas não entendam o porquê que você tem essa atitude. Então eu vou dar um exemplo. Muitas vezes pessoas nos magoam no dia a dia, né? No dia a dia é normal, as pessoas nos magoam. E tem pessoas que nos magoam muito mais, que impactam muito mais a nossa vida em relação negativa. E o que acontece? Muitas vezes é uma fuga de outra pessoa contra nós. Muitas vezes é inveja. Muitas vezes é o querer ter o que o outro tem. Querer poder o que o outro pode. E não é assim muitas vezes. Então, às vezes, as pessoas fazem as coisas para nós, muitas vezes sem o próprio conhecimento do que ela está fazendo para nós. E muitas vezes eu preciso entender isso. Quando eu paro, começo a pensar e entendo por que as coisas acontecem, eu começo a olhar e encarar de outra forma. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu chego para você e falo, pô, que bacana, Pode Reparar. Muito legal, eu quero ser igual. Bacana. Como é que eu faço para ser igual? Compartilhando aquilo que você tem de bom para que eu possa construir. Se eu começar, não, eu quero ser igual. Então eu vou sugar você, eu vou puxar tudo aquilo que você tem para que eu seja igual e eu não quero ser igual, eu quero ser melhor. Então, às vezes, eu vou construindo isso em cima de você, em cima do seu podcast, por exemplo, e muitas vezes eu vou magoando, eu vou beliscando, eu vou apertando, eu vou dando soco. É uma comparação. Você não vai olhando pontos que podem ser frágeis para mim. Você não está olhando para mim. Não. Você está construindo algo para você, somente em benefício de você. Em cima de você. E aí, o que acontece? Eu começo a te magoar.
E aquilo ali é um saquinho. Então você vai colocando. Fez uma coisa hoje, você vai guardando. Fez uma outra coisa depois, você vai guardando. É um banco. O Sim. banco você não vai guardando moedinha? Sim, e você esse ressentimento fica ali. Você fica sentindo todas as vezes que isso acontece, ou então você já cria um comportamento ansioso, esperando, né? Sim. Que aquela atitude venha. Como é que você pode se defender? Como é que você pode falar? Eu acho que uma das partes... acredito que uma das partes para que a gente possa construir esse começo de perdão é conversar. Sim. Porque normalmente não acontece o diálogo. As pessoas vão guardando, elas vão pensando, não entendi muito bem porque essa pessoa falou isso ou fez isso, mas eu vou observar. E aí ela permite que mais uma vez aconteça sem sinalizar. Olha, isso aqui tá invadindo o meu limite, Sim. o jeito que você está se comportando não está adequado com o que eu acredito, não é legal, não gosto da forma como eu me sinto quando você faz isso. Não tem essa clareza. Elas seguram muito mais, né? Vou trazer como contexto que a gente conversa nos bastidores, que é recente em minha vida, que é o fato da minha mãe ter falecido. E o jeito como ela foi, a expectativa que eu tinha de reaver o relacionamento com ela, porque foi um relacionamento violento, né? Durante a minha infância, durante a minha adolescência. A fase adulta, nós tivemos momentos em que a gente conseguiu proximidade, mas não uma reconciliação sincera. Porque sempre que havia espaço, a minha mãe fazia as mesmas coisas, né? As falas, como você mencionou, vai lá no saquinho e deposita. Mais uma fala, mais um fazer. Bater, ela já não batia mais porque eu sou adulta, né? Obviamente, eu não vou deixar isso acontecer. Mas aquilo ia minando, machucando e revivendo emoções que não estavam bem resolvidas, que eram pesadas. Então, quando ela entrou no processo de adoecimento, eu fiquei muito angustiada, inquieta, ansiosa, porque eu sabia que naquele momento, claramente, o desfecho não seria recuperação física, por conta de como já estava tudo. E não havia nela também esse cuidado, né? De trabalhar o emocional, o psicológico de uma forma mais aprofundada. Havia, sim, a busca dela, o querer dela por melhorar. E quando começou o processo de idas e vindas ao hospital, eu decidi que eu não ia participar. Quando ela internou, eu decidi que eu não ia assistir. E a minha irmã conversou, olha, tenta, né, não se ressentir tanto, eu sei que é por causa disso. E eu negava, eu falava, não é por causa dessas situações. Na verdade era. Mas eu imaginava que ao decorrer dos anos, como eu estudei tanto, né, participei de palestras, participei de cursos, li muito, falei, caramba, eu achei que eu tinha superado. Fiz as psicoterapias, você fala assim, eu superei. Não superei. A gente vivenciou momentos bons, mas aquela situação toda, ela não foi exposta a um momento de lucidez e clareza. Como você falou, haviam fugas, né? Tanto minha quanto delas. E o encarar aconteceu de uma forma diferente. Porque quando eu cheguei eu fiz 2 visitas no processo dela internada no final. E foram em agosto. Ela faleceu em setembro. Nessas 2 visitas, eu fui lá e o Dan conversou muito comigo. Eu conversava muito com ele no bastidor e falava assim, eu tô olhando para ela de uma forma humana. Então, eu tô deixando quem tá morrendo quieto. Porque é o que se faz na natureza. Um predador, um tigre, um leão, ele nunca vai pegar um bichinho ferido. Porque ele sabe que aquele bichinho tá morrendo, então eles deixam em paz. E a natureza ensinando isso foi o que eu quis pegar de exemplo na época do que eu tava vendo e eu quis aplicar isso no meu cotidiano naquele momento. Eu falei, eu não vou mexer com a minha mãe, né? Eu não vou expor essas coisas, não vou cutucar feridas porque elas são minhas. Então eu precisei trazer de volta aquilo que era meu. Porque embora houvessem claramente situações que me machucaram, eu me ressenti. Entende? Então, para aquele processo, eu precisava conversar com ela e eu não tinha mais tempo. Então, aquilo me deixou mais ansiosa ainda. E aí, eu coloquei tudo para dentro, separei, falei, nesse momento, eu venho aqui só para ser a filha, né? Para conversar, para entregar o que tiver de bom. Sim. E foi assim. E você percebe que, né, a gente conversando aqui sobre perdão, você percebe que muitas vezes eu enchi o cofre com várias coisas. Só que eu não consegui encontrar a chave para abri-lo. Eu não consegui abrir o cofre. E esse cofre, ele tá aqui dentro de nós. Ele tá muito aqui dentro de nós. Então, o perdão não é para o outro. É primeiramente para mim.
Eu preciso me perdoar, eu preciso abrir a chave do meu cofre aqui dentro para começar a tirar, esvaziar. É fácil? Não. É rápido? Não. Não. É um processo? É. As pessoas vão falar, vão criticar? Vão. Fecha a janela e deixa as pessoas criticarem. Porque só nós sabemos o que nós temos, o que nós sentimos e o que nós vivemos. Né? Eu, na leitura da minha fé, a fé cristã, o meu apoio é Cristo. Então, para mim, Cristo é a essência da minha vida. Né? E quando eu falo de perdão, eu falo de efetivamente eu perdoar. Quando eu falo de perdoar, não é perdoei. Ah, mas toda vez que eu olho a pessoa, eu falo, fez isso comigo, fez aquilo comigo. Não tem mais. A gente não vai esquecer. Tem coisas que são marcadas na nossa vida que a gente não vai esquecer. Agora, o ato de perdoar faz com que, quando a gente olha para as pessoas que fizeram algo para nós, a gente não consiga enxergar mais aquilo. A gente consegue limpar. E essa limpeza, quando você vai limpar uma casa, é um processo. Você vai para a cozinha, você vai você vai escolher o cômodo, você vai escolher o que você vai tirar do lugar, né? Você vai pegar alguns produtos de limpeza. Então, muitas vezes, algumas pessoas vão passar pela nossa vida, vão contribuir para que esse perdão seja realizado, outras pessoas não vão contribuir. Né? Acontece muito, eu perdoei, mas eu não quero muito contato. Faz parte. Muitas pessoas perdoam as outras, mas não querem ter contato. Não é obrigado. Não é obrigado a ter contato. Eu quando perdoo alguém, eu realmente quero perdoar e mantenho contato com as pessoas. Então, é uma coisa minha. É uma coisa que eu aprendi como cristão. De manter contato com as pessoas e fazer o exercício do retorno. Esse é o difícil. O exercício de olhar para a pessoa que fez algo para nós e falar assim, eu posso agir e olhar de forma diferente. É aí que a gente consegue transformar vidas. Do meu olhar para o outro. E um processo de entendimento também. Eu tive que ir para esse lugar de começar a olhar para minha mãe como ser humano. Não como mãe, não como aquela pessoa que conviveu comigo, mas um ser humano. Porque atrás dela tem uma história. Sim. E eu precisei desconstruir essa história. E olhar os bastidores dela. Pensar se fosse eu no lugar dela. Né? Tem uma história, tem um histórico, tem momentos de vida e a gente sabe que as pessoas mais velhas, enfim, cada um tem o seu momento, cada um teve o seu momento e cada um teve o seu tipo de vida. Então, às vezes, a gente olha e fala, por que aquela pessoa é assim? Porque ela passou por isso, né? Porque ela teve isso. Então, às vezes, a gente precisa parar um pouquinho e entender o outro. Entender o outro é muito difícil. Porque requer o quê? Tempo, muito ouvido. E muita análise, porque você... Muita análise e menos julgamento com o outro. Então, assim, o julgamento, as pessoas precisam entender que ninguém tem direito de julgar ninguém. As pessoas têm as suas escolhas, as pessoas têm os seus momentos e cada um sabe da sua dor. Agora, eu, como alguém que quero ajudar o outro no processo do perdão, eu não posso julgar. Porque julgamento é fácil. Fulano fez isso. Fulano fez aquilo. Por isso que aconteceu isso. E não é o processo. O processo é entender o outro. Entender o outro é muito difícil. Tem coisas que se explicam, mas não se justificam, sabe? Não. Por exemplo, explica-se que um passado difícil, os desafios com que as pessoas se desenvolvem, às vezes, possam levá-las a ter atitudes, né? Que elas não medem a consequência, que podem magoar as outras pessoas, que podem feri-las, mas não justifica. Não. Porque todo mundo sabe que agir dessa forma violenta não é o melhor caminho. Não, porque a gente tem que parar, olhar. Muitas vezes vão gritar com você, muito. É esse momento que a gente tem que parar, não responder, analisar e pensar o que eu vou falar depois. Então, como se constrói isso? Eu sei que você vê bastante aquele livro, né? Sobre comunicação não violenta, você vem praticando. Qual é essa construção, né? Porque se essa pedra cinza que tá ali todo mundo falando, vociferando com você, você não rebater e ainda conseguir refletir, demanda um exercício, um esforço, né? Eu acho que vai muito de cada um, né? Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma de encarar as coisas. Eu procuro respirar muito, parar e analisar. Se fosse comigo aquela situação, se eu estivesse do outro lado, como é que eu gostaria que o outro reagisse? E aí a gente começa a analisar.
poxa, se eu estivesse do outro lado, eu gostaria que a pessoa não me respondesse, não gritasse comigo, não fala. Então eu começo a analisar muito isso. É difícil? É difícil. É. Só que vai muito de processo, da experiência de você fazer isso todos os dias. A gente tem relacionamentos tóxicos, seja no trabalho, seja em casa, seja com os amigos. Tem. Agora, a forma como a gente encara isso é o grande X da questão. É eu encarar o outro como me encararia. As pessoas vão falar muito. Por que você não perdoou no seu caso, por exemplo? Da mãe, mas é a sua mãe, não sei o que lá. Tá bom. Tem um peso social maior, né? A comunicação sua com a sua mãe, só foi sua com a sua mãe. Eu tenho uma comunicação minha com Deus. E é eu e ele. Então as pessoas não podem falar, você não tem fé, você não tem isso, você não perdoa, porque ninguém vive aquilo que você sente dentro. Agora, a partir do momento que as pessoas começam a te ouvir, elas começam a mudar. O problema é, eu tenho paciência e tenho disponibilidade para ouvir. Existe um negócio chamado caridade, né, que nós conversávamos. A caridade é, eu preciso fazer caridade. Eu vou dar um alimento, eu vou dar um dinheiro, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. E a caridade começa pelo tempo disponibilizado. Madre Teresa de Calcutá, o que ela disponibilizava? O tempo. Santa Dulce dos Pobres, o que ela disponibilizava para as pessoas? Primeiro, o tempo. Então, é o tempo que a gente disponibiliza para o outro que vai construindo isso, essa caridade. Na empresa, muitas vezes, eu nunca tenho tempo para olhar para o outro, para ajudar o outro. Né? Esses dias eu ouvi assim, mas você é disponível para ajudar todo mundo. Isso é ruim? Para mim é muito bom. Eu aprendo. Entendeu? Eu aprendo muito porque, ao mesmo tempo que eu estou ajudando, eu estou recebendo. Então... E não está na busca pelo reconhecimento. Não. Isso acontece naturalmente. Eu acho que as pessoas ficam bravas com isso. Sim. Inclusive, é uma coisa que eu tenho muito dentro de mim. Eu sempre vou fazer algo para alguém e jamais vou esperar algo em troca. Você sabe por que eu não espero? Porque é frustrante você esperar algo em troca. Porque as pessoas são diferentes, as pessoas agem diferente. Muitas vezes alguém vai fazer alguma coisa para mim e eu não vou conseguir trazer de volta aquilo que ela fez porque o meu jeito é diferente. Muitas vezes alguém vai me abraçar e eu não vou abraçar. Então, começa aí. O perdão, ele começa muito nesse processo. Então, não adianta você achar assim, eu vou perdoar de um dia para o outro. Não. É um processo de entendimento. E aceitação, né? De aceitação. Porque quando você mencionou sobre a parte de vão falar, você tem que fechar as cortininhas, é porque você tem que passar por um processo de aceitação. Sim. Porque as pessoas vão pensar e falar o que elas quiserem. Sim. E não adianta também você se pôr a explicar para todo mundo do teu jeito, se tem pessoas que vão te enxergar sempre da mesma maneira, ela não muda mesmo, é assim, ou se tem pessoas que não estão dispostas a ouvir. E é engraçado que assim, eu sempre falo pro pessoal, eu tenho 10 pessoas aqui. Se eu esperar que todo mundo dê 100% do que tem, eu vou me frustrar. O seu 10% é o meu 100%. Muitas vezes eu disponibilizo 10% do meu tempo, mas para aquele trabalho é como se fosse 120%. Porque é o que eu tenho de melhor. Então, perdoar é dar o que eu tenho de melhor para o outro. E também é uma forma de caridade. De caridade. É uma forma de receber. Toda vez que eu começo a perdoar, eu começo a limpar. Aquilo que vai me tirando. Vai me tirando. Mas é um processo. Pode ser que você fale, eu perdoei fulano. E de repente eu olho para a pessoa e falo, nossa, não perdoei. Porque sinto tudo novamente. Tudo. Eu tenho um processo, eu costumo fazer muito isso, né? Como um cristão, usar muito o poder da oração, né? De acalmar, pedir a Deus para que Deus me dê paciência, para que Ele me dê ciência, para que Ele me faça enxergar o outro assim como eu me enxergo, né? Então é um exercício que é diário para mim, diário. Você olha para as pessoas que você sabe que a pessoa não quer o seu bem, mas o exercício eu quero o bem dela. É assim que se constrói uma sociedade melhor, né? Hoje em dia a gente vê, você sai na rua, se você buzina um pouco mais, a pessoa quer brigar. Se você sai do farol, a pessoa quer brigar. Existe uma intolerância maior. Muito né? grande. Então, muitas vezes a pessoa, ela sai de casa querendo brigar. E é você que vai mudar essa situação. Se você não quer brigar, você não vai brigar. Então, pode parecer um papo muito de tonto. Porque você é tonto, isso e aquilo. Mas não.
É um papo de construção de uma sociedade melhor. Papo de construção de um bairro melhor, de uma escola melhor, de uma empresa melhor. É porque De uma quando família melhor. a gente está falando de coletivo, as ações não são só as nossas, mas a observação sim. Sim. Como eu vou agir diante de uma situação que eu tô vendo? Né? Um assalto na rua, de repente. Eu sou o tipo de pessoa que vai fazer o quê? O que que eu consigo promover me mantendo em segurança? Eu penso sempre nisso. O que eu consigo promover de apoio me mantendo em segurança? Hoje mesmo, eu saindo lá de Pirituba, tinha um senhor brigando acho que era esposa, não sei. E sendo muito mal educada com ela, muito, muito, muito. E eu parei e fiquei olhando. Eu falei assim, se ele agredir ela, eu vou lá falar com ele. Porque a nossa responsabilidade não é querer brigar, é conversar. Mas por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo? As pessoas estão olhando, as pessoas estão... Como ela se sente? Né? Então, é um processo, viu? Assim, a gente... acho que tem que... Todos os dias a gente tem que evoluir um pouquinho mais na nossa vida. Então, as nossas ferramentas seriam essa disposição à bondade, né? A olhar o que é a bondade, o significado disso e como que eu posso praticar no dia a dia. A comunicação. Sim. O entendimento, a aceitação e a responsabilidade, então, pelas próprias ações, né? E na minha vida eu resumo tudo isso em fé em Deus. Na minha vida eu resumo tudo isso. E a fé? A fé é o sentido, é algo daquilo que não se vê. Né? É a certeza daquilo que não se vê. Eu tenho certeza daquilo que eu não vejo. Então é muito profundo. É algo que é meu com Deus. Então para mim é algo muito profundo. Então eu não aceito quando as pessoas falam você não tem fé, você não tem fé, você não tem fé. Como é que você sabe que a pessoa não tem fé? Isso é uma comunicação dela com Deus. Quando alguém vira pra você e fala numa crise de pânico que você precisa de Deus. Não então, é isso. Você tá falando um equívoco. Como assim? Nós, como cristãos, ao invés de falar que você precisa de Deus, eu preciso ser luz de Deus na sua vida. E como é que eu faço isso? Com as minhas ações, com o meu ouvido, com a minha comunicação, com o meu ombro. Então, é muito disso que eu costumo falar, que falta um pouquinho. Né? Então, pode reparar. Eu estou reparando? Então, o nome é muito, muito, né? Eu estou reparando nas pessoas. Tá? Eu sei que tem que reparar para mim, mas eu preciso reparar para o outro. Eu preciso entender que eu vivo em sociedade, eu vivo em grupo. Os ajustes que podem ser feitos para conviver. Sim. E aí começa por mim mesmo. Né? A capacidade de amar ao próximo, como é dito biblicamente, também tem ali a grande dádiva de você começar a partir de si. Sim. Ama ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, valoriza teu tempo, se ocupa de boas ações, pratica isso com o outro, porque muito mais... Eu costumo falar muito sobre isso no meu trabalho, com a escrita investigativa. Você transborda aquilo que o coração está cheio. Então, se você é uma pessoa que está ferida, você vai transbordar mágoas, ressentimentos, ações violentas, talvez, com pessoas que não merecem. Do teu convívio, qualquer situação vai te desafiar e você já vai querer jogar tudo pro alto. Vai querer brigar, desentendimentos vão acontecer e você vai caminhando contra esse caminho do perdão, da indulgência. Sim. E para você caminhar mais próximo, vem aí o grande desafio com o qual você mencionou. E a fé, ela é a chavinha que vira tudo isso. Sim. O pote está ali. Eu tenho a chave. Então, eu preciso acreditar que amanhã vai ser melhor. E que eu posso ajustar as coisas, reparar as coisas em forma de ajuste com o meu comportamento. Sim. De reaver situações, de me redimir de erros, porque um dos processos que mais fazem com que as pessoas ampliem esse sentimento contra o perdão é a culpa. Sim. Se você se culpa, você dificilmente entrega um perdão muito fácil, assim, você leva anos, às vezes, perpetuando ressentimentos, porque você não consegue perdoar seus próprios erros e, assim como você não se perdoa, você também não consegue perdoar os erros dos outros. Tá aqui. Então, quando eu tiro ele daqui, automaticamente eu já estou levando para o outro. Então, se eu não tiro ele daqui, o perdão está aqui, dentro de mim. Se eu não tiro e levo para o outro, eu não tirei, o outro não vai receber. Então, a responsabilidade do perdão não é do outro, é minha. Então, eu preciso primeiro para mim, me sentir bem, me sentir leve, me sentir perdoado, né? Para depois eu levar para o outro. Então, é um processo que muitas vezes é doloroso. E único.
Sim. Porque é um processo que é igual nascer e morrer. É seu. É seu. É seu. Tem coisas que vão vir, situações construídas na sua rotina, que vão vir exatamente para o teu aprimoramento, para as lições que você precisa aprender, né? O processo humano de todos nós, acredito eu, seja evoluirmos, né? Para aprendermos a conviver com os outros e conosco, na nossa essência. E parte dessa essência é divina. Sim. Totalmente espiritual. E aí a gente não vai falar na conotação religiosa, mas vai falar no processo de você ter essa construção em cima do que é ensinado por Deus, do que foi o que o Cristo aplicou. Sim. E eu, até para deixar como mensagem da minha fé cristã, eu uso muito: Pai, perdoa-nos, pois eles não sabem o que fazem. Faz No momento sentido. que ele estava morrendo, ali ele pediu para o Pai perdoar a todos. Então, assim, é o maior exemplo para nós que o perdão é possível. Mesmo que a dor seja imensa, mas que é possível. É fácil? Não, mas é possível. Então, e a gente precisa ter rede de apoio. Muitas vezes a minha rede de apoio não vai estar no meu ciclo. Vai estar fora. E tudo bem, faz parte. Mas são caminhos para você se curar. Às vezes a gente pode até se desculpar com os outros, né? E agradecê-los, porque eles estão ali para você. Podem não ser a rede de apoio conhecida, mas são pessoas que estão se ligando a você por meio de uma dor para que você possa se curar. E a terapia. Às vezes as pessoas querem tirar a fé da terapia. A terapia é importantíssimo. Então, para o psicólogo, profissional terapeuta, é importantíssimo. Isso não vai deixar você com mais ou menos fé. E a gratidão como um fechamento de tudo isso, né? Sim. Que é você ter aquele sentimento de ser grato. Às vezes as pessoas confundem o agradecer com algo material também, né? Parece que tudo precisa ser palpável, tangível. E o intangível é o funcionamento de você expressar. Pelo olhar, pela gratidão, pensamento de oração, que às vezes a pessoa não sabe, é silencioso em você. Mas tá lá. Rezar pelo outro. Augusto Cury, em um dos livros dele, fala: contemplar o belo. O que é o belo? Uma flor, uma pessoa, o dia de hoje. O pensamento de alguém, uma oportunidade. Rezar pelo outro. Então, assim, a gente tem essas oportunidades diariamente e às vezes a gente desperdiça. Muitas vezes por egoísmo nosso mesmo. Né? Então, basicamente, o que eu acredito na questão do perdão é isso. Que é possível muito, muito, muito. Mas a construção demanda um processo de entrega, né? E de tempo. Muito, muito grande. Eu preciso me entregar para aquilo. Eu quero perdoar mesmo? Quero. Vou ter problemas? Vou. Mas é possível. Né? E na minha percepção, para mim, só foi possível em muitos aspectos da minha vida porque eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. Então, para mim, eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida e Ele é o primeiro lugar na minha vida. Acima de filho, acima de todo mundo. Meu filho é importante, as outras pessoas são importantes, mas Deus para mim é o mais importante da minha vida. E é Ele que faz com que o perdão esteja presente na minha vida. Então, para mim, eu não abro mão. Maravilhoso. Se eu entrar num lugar e falar que eu não posso entrar porque eu sou cristão, eu saio. Porque eu não abro mão de ser cristão. Então, é isso. Fé e crença trabalhados sempre da melhor maneira possível. Amém. Né? Obrigada pela oportunidade de trocarmos esse papo. É sempre enriquecedor quando a gente conversa. Espero que todos aí do outro lado também possam assimilar essas fagulhas de conhecimento compartilhados aqui e possam fazer, seja a partir do que eu trouxe aqui como exemplo do que eu venho vivenciando no meu próprio processo particular, seja em outras demandas da tua rotina. O que nós compartilhamos aqui é que você também seja melhor, porque nós podemos nos esbarrar aí em algum lugar no dia a dia do convívio da nossa rotina e termos a oportunidade de dialogar sobre coisas boas que o canal vai trazendo para que você possa se aprimorar. Obrigada e até a próxima. Obrigado.